Muito bem, gurizada. Miguel Ángel Ramírez não é mais o treinador do Internacional. Por volta das 15 horas, o Inter divulgou em nota oficial que o espanhol Miguel Ángel Ramírez, juntamente com a sua comissão técnica, não trabalham mais no Internacional. Decisão essa que a direção tomou em conjunto com o Conselho de Gestão, Departamento de Futebol e, com certeza, com o pitaco aí do Alessandro Barcelos, vice de futebol João Patrício Hermann. O Grêmio, que conseguiu a sua classificação para a Copa do Brasil Internacional, com certeza o caldo ferveu. Temos que falar e precisamos falar sobre Miguel. Mas antes disso, vamos falar sobre seleção brasileira. Temos outros assuntos, a seleção feminina que está jogando e a abertura da Eurocopa 2020. No ano passado, em 2020, por conta da pandemia, a Eurocopa teve que ser adiada e nesse ano uma edição que conta com presença de público. A bola já está rolando para a Turquia e Itália. Nós temos imagens dessa partida. O jogo acontece no Estádio Olímpico de Roma, bem como também aconteceu a abertura desta edição, que vai ser realizada em 2021, mas é a Eurocopa 2020. E já começou, vai ser uma competição muito interessante. As seleções jogam no final de semana também, começou nessa sexta-feira e deve percorrer aí mais umas 3, 4 semanas. A abertura que aconteceu na Itália, lembrando que a última edição lá em 2016, na Eurocopa, a Euro da França, França e Portugal disputaram a final e Portugal se sagrou campeão pela primeira vez. Chama atenção para a seleção brasileira, porque a seleção brasileira masculina está treinando. Aí o técnico, seu Adenor Bach, o Tite, comanda os treinamentos da seleção brasileira. Tem alguns jogadores do Flamengo. O Flamengo parece que não quer jogar o Campeonato Brasileiro, quer uma folga no Campeonato Brasileiro, porque tem jogadores que estão na seleção. Então, uma confusão. Enquanto isso, a seleção masculina está realizando treinos. Você vê aí imagens na sua tela do treino da seleção brasileira. É bom lembrar que os jogadores se manifestaram e que vão jogar a Copa América. Esta é a grande notícia que envolveu a seleção brasileira. Todo mundo ficou naquela expectativa na última terça-feira se a seleção iria jogar, e os jogadores sim disseram: nós nunca diríamos não para vestir a camisa da seleção brasileira pentacampeã mundial e preferiram uma omissão política. Então tá aí, vão jogar a Copa América. Ainda houve um rebuliço porque o STF, Supremo Tribunal Federal, votou para que a realização da Copa América ia acontecer ou não, e no final das contas acabou que a Copa América sim vai acontecer. Você vê imagens do treino da seleção brasileira masculina. Mas vamos falar sobre seleção brasileira feminina, porque o time do Brasil feminino está jogando. O jogo que começou às 16 horas, já estamos no segundo tempo. A seleção feminina que encara um amistoso contra a Rússia. A seleção olímpica masculina e a seleção principal masculina disputaram esses jogos, eliminatórias e amistosos, e a seleção feminina joga esse amistoso em preparação para as Olimpíadas, que acontecem também logo na sequência. Então a seleção feminina está jogando contra a Rússia, um bom amistoso para começar a ganhar ritmo. O time da Pia Sandhage, que é a técnica estrangeira que veio para comandar a seleção, inclusive com alguns protestos para cima do presidente afastado Rogério Caboclo, com faixas dizendo não ao assédio. Mas vamos falar sobre Miguel Ángel Ramírez, porque ontem o Internacional acabou sendo eliminado para o Vitória na Copa do Brasil, uma atuação beirando um vexame, um primeiro tempo até razoável. O Internacional jogou bem o primeiro tempo, mas é bom lembrar que o Inter jogou de uma forma bem diferente daquilo que vinha jogando desde que o Miguel assumiu, um futebol propositivo, com bola no chão, com saída do goleiro, passando pela defesa, passando pelo meio campo, encontrando o melhor espaço. Isso não aconteceu no jogo. E no intervalo o Patrick deu algumas explicações dizendo que os jogadores se reuniram
e que decidiram a melhor forma de atuar. Ali, o Internacional já dava as cartas de que Miguel Ángel Ramírez não teria continuidade, que ele seria demitido. Nós tivemos a palavra do Taison, um jogador que ainda não fez gol com a camisa do Internacional em seu retorno, um jogador muito cobrado, principal referência em campo, camisa 10 e capitão do Inter, que levou alguma culpa no jogo contra o Fortaleza. Nenhum jogador falou, e nesse jogo contra o Vitória ele foi dar algumas explicações para essa eliminação desastrosa do Inter na Copa do Brasil. Cara, as conversas que a gente tem no vestiário, ela fica ali, né, cara? Então, nosso primeiro tempo foi muito bom, tivemos chance de fazer gol, infelizmente não fizemos. O futebol, ele assim, ele faz coisas que a gente às vezes não acredita, mas então, somos culpados pela eliminação. Estou aqui para defender meus companheiros, estou aqui por eles, então... Eu também sou culpado, eu assumo muito essa culpa do resultado de hoje. Agora é pensar, cara, é pensar no que vai acontecer, é pensar daqui para frente e também pensar em ajudar o Pedro, né, cara, que é um menino e infelizmente foi expulso novamente. Foi quando eu cheguei aqui no Internacional, falei, cara, se tiver que botar a cara para bater pelos meus companheiros, eu vou colocar. Também não tô aqui pelo marketing, por ser marqueteiro, porque longe de mim ser isso, porque eu nem preciso. Então a gente tá triste pela eliminação, esquecer agora, porque esquecer a Copa do Brasil e pensar no jogo de domingo. Cara, a culpa não é só do Mister, cara. Não é. Nós também, jogadores, nós somos culpados das coisas que acontecem. Eu tô aqui hoje por isso, entendeu? Não é culpa só do Mister, não é. Nós também somos culpados porque a gente entra do campo. A gente é treinado para fazer as coisas, às vezes não acontece, a gente perde o jogo e sempre o culpado é o treinador, entendeu? Então, somos culpados, eu sou culpado, meus companheiros são culpados, todo mundo aqui tem que ter sua autocrítica e achar o que tem que fazer de melhor. Então agora eu falei antes na primeira e vou repetir de novo, cara. A cabeça tá desse tamanho. Tá difícil, tá muito difícil, porque eu sei que vai ser foda. Amanhã, depois de amanhã e domingo já temos outro jogo, então eu preciso deles bem com a cabeça, eu preciso de mim também, então agora é ir para casa, descansar e pensar no domingo. Cara, eu me emociono porque é difícil, cara, entendeu? É difícil, cara. Eu não preciso estar aqui para estar me defendendo, cara. Não preciso estar aqui porque, o Tais está aqui porque quer marketing, quer se defender. Não, cara. Se tiver que me criticar, pode me criticar, velho. Pode ficar à vontade, não tem problema. Eu vou defender meus companheiros até o final, velho. Falei há pouco com o Pedro, vou defender ele, vou ajudar ele. Eu tiver que ajudar, velho. O sentimento é de tristeza porque eu sei que eu vou chegar na minha casa e vou me trancar no meu quarto e não vou querer falar com ninguém, não vou receber ligação da minha mãe, não vou receber ligação do meu pai, porque eles já me conhecem. Então nós não temos muito tempo também para se lamentar, porque domingo já temos o Brasileiro e a gente já está com uma derrota e um empate e não temos muito tempo para pensar. Então, hoje vai ser um dia muito difícil, amanhã também vai ser muito, muito difícil, mas a gente já tem que estar preparado para o domingo. É muito legal essa fala do Taison. Talvez ele quis pegar essa responsabilidade, essa culpa que os jogadores têm sofrido para livrar um pouco da barra da direção, ou talvez mesmo achar que os jogadores são os principais culpados desses resultados vexatórios e essa sequência de resultados ruins. Agora, o grupo de jogadores, sim, eles têm que ser cobrados, eles têm uma certa culpa, sim, mas não são os principais responsáveis pelo que tem acontecido. E o Taison faz um gesto muito nobre, ele não se omite de vir a falar para a torcida, em dar a coletiva e dar explicações para a torcida do Internacional, mas o grande foco não é o grupo de jogadores. Eu até acho que o Inter tem um grupo de jogadores até bom, não é um grupo ruim. Claro que talvez demande alguns jogadores que não têm tanta experiência, não são tão vencedores, não são tão cascudos, mas o grupo do Internacional não é ruim. Agora, os principais responsáveis são os comandantes da parte de fora do campo. Comissão técnica,
a direção do Internacional. O senhor Alessandro Barcelos, João Patrício Herman, uma turminha ali que, com o Paulo Brax e com a comissão técnica, toda ela, são uma turma de inexperientes. Eu quero eu quero manifestar aqui o meu desejo de que o Miguel Ángel Ramírez tivesse caído mesmo. Eu acho que foi uma decisão que a direção tardou a tomar. O Miguel Ángel Ramírez teria que ser demitido ainda lá na segunda-feira, quando acabou sofrendo um jogo, sim, contra o Fortaleza foi um vexame. Beirou o ridículo contra o Fortaleza, tomar 5, o Inter não pode tomar nunca de 5-0 para um time como Fortaleza, segundo escalão do futebol brasileiro. Esta é a nota oficial do Internacional que foi divulgada por volta das 15 horas. Já era público que o Inter ia fazer faria uma reunião. Nós já vamos falar sobre isso, principalmente sobre o senhor Alessandro Barcelos, que é um dos, e talvez o principal, responsável pela crise que está imposta no clube. A nota, segundo o Esporte Clube Internacional, diz: Miguel Ángel Ramírez não é mais o técnico do Inter. Também deixam o clube o auxiliar técnico Martim Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luiz Piedrahita. O Inter agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Osmar Loss passa a comandar a equipe interinamente. Então essa foi a manifestação que o Internacional divulgou, dando claro que o Miguel Ángel Ramírez saiu, isso então depois dessa reunião que aconteceu envolvendo o Conselho de Gestão, mais a direção, Departamento de Futebol, para decidirem os rumos do Miguel Ángel Ramírez, que já se sabia que ele não era mais técnico desde quando os jogadores, e isso no nome do Patrick, que falou no intervalo, de que os jogadores decidiram por conta própria o que fazer dentro de campo, aí o treinador já tinha perdido o grupo. Até isso aconteceu lá no início da semana, depois do jogo contra o Fortaleza, isso já tinha acontecido, os jogadores apenas ainda não tinham manifestado e expressado isso. Agora se cria uma série de especulações quanto à questão jurídica e a forma como o Internacional conduziu toda esta demissão. O Internacional demitiu o treinador, mas o treinador passa por um processo de recuperação, cumpre isolamento por conta da Covid-19. Fica-se várias dúvidas se o Inter podia fazer essa demissão. Nós vamos falar muito também sobre quais são os possíveis nomes para comandar o Internacional, mas antes disso, as palavras do Alessandro Barcelos, que pela primeira vez numa entrevista coletiva, isso aconteceu após a derrota para o Vitória e a eliminação na Copa do Brasil, ele disse que não garantia a permanência do Miguel Ángel Ramírez, falando também, dando uma prévia da rescisão do contrato com o treinador e que ele seria demitido. Está aqui que Tyson fez um pedido para se manifestar em nome do grupo, né? E nós avaliamos que era importante essa manifestação, uma vez que traz também, nesse momento difícil aí, uma voz, enfim, né, daqueles que são a razão do clube, o protagonismo, né, junto com, dentro de campo, junto com a torcida e a grande nação colorada fora de campo. Então, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, a responsabilidade, ela é da direção. Nós não planejamos estar aqui, neste momento, falando com vocês após uma eliminação. Todo o planejamento feito, né, nos colocava em situações melhores do que esta hoje. Eu não vou detalhar, porque acho que não é o caso nesse momento, o jogo específico de hoje, onde a gente vem de um processo de remobilização depois da derrota do Fortaleza, de uma mudança na equipe significativa, inclusive de movimentação, de um trabalho forte feito junto, direção, comissão técnica, jogadores, para que a gente pudesse reverter, né, este momento. Infelizmente, isso não foi possível, circunstâncias também da partida, é verdade, mas o fato é que o trabalho, a gente tem consciência, não está performando, entregando como a gente tinha planejado. Isso em qualquer trabalho onde se tenha minimamente
uma ideia planejada e um objetivo a ser conquistado. Quando se interrompe parte desse processo, evidentemente que é necessário se remobilizar, né? É necessário buscar entender, compreender os erros e corrigir, para que a gente possa, já no domingo, né, frente ao Bahia, num jogo fora de casa, mostrar uma outra postura e uma outra... Demorou, né? O senhor Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, demorou para perceber um trabalho do senhor Miguel Ángel Ramírez que não vinha dando resultado, porque no entendimento dele, em campo, o Internacional jogava da forma como a direção queria, jogava com um estilo propositivo, de uma forma em que o próprio Alessandro Barcelos, e também em consenso, claro, com todos os dirigentes e também com o João Patrício Hermann, queriam uma mudança de estilo de futebol no Internacional, da qual o senhor Miguel Ángel Ramírez seria o principal responsável. Mas ao passo que o time não foi dando resultados, isso em campo, em que a estratégia do Miguel Ángel Ramírez se mostrou ser falha, com uma defesa muitas vezes sendo exposta, em alguns grenais, inclusive que o Inter acabou perdendo, em que o time demonstrava já uma dificuldade em manter um segundo tempo no mesmo nível, porque havia uma falha, isso na questão física dos atletas, a direção não conseguiu examinar isso e ver que o trabalho não estava dando certo. E o que acontece? Uma série de problemas que agora se tornaram uma bola de neve. O Alessandro Barcelos fez bem, ele, em nome da direção, fez bem em demitir o treinador? Sim, mas tardou em fazê-lo e agora o Internacional assume essa bronca porque o treinador Miguel Ángel Ramírez está isolado, ele foi demitido, quem vai estar à beira do gramado no jogo do final de semana contra o Bahia vai ser o Osmar Loz, um técnico interino, e agora o Internacional fica numa busca por quem vai ser o substituto, mas tu tem questão de um mês, daqui a pouco tu já tem um jogo da Libertadores da América e tu ainda nem conseguiu um outro treinador. Então o Internacional fez com que essa bola de neve ela se tornasse tão grande que agora não se sabe se o Internacional demitiu o treinador, ou seja, se o Internacional demitiu o técnico Miguel Ángel Ramírez, que é o que todo mundo entendeu por essa nota, o Inter vai ter que pagar a multa rescisória da rescisão contratual com o técnico. Aí perde dinheiro, e o Internacional já tem dificuldades financeiras, isso até mesmo falada pelo próprio Alessandro Barcelos. E o Internacional queima uma troca, e a única possível, no Campeonato Brasileiro. E por que não fez essa escolha antes do Campeonato Brasileiro se iniciar? Não viu que o trabalho não dava resultados? Porque se focou num projeto e que agora vai ter que ser abandonado. Porque quem que são os nomes disponíveis no mercado? Será que o Internacional vai conseguir pegar um treinador para dar continuidade a esse jogo propositivo? Ou daqui a pouco vai ter que se submeter aos treinadores que estão aí no mercado e vão vir para jogar da forma com que o grupo de jogadores quer jogar, com uma defesa muito bem articulada, uma defesa muito bem segura, como foi no primeiro tempo, onde os próprios jogadores decidiram jogar e fazer aquilo que eles queriam, da forma como desejavam, e o Internacional mostrou ter muito mais resultados do que vinha antes jogando com o Miguel Ángel Ramírez. Agora cabe à direção de tomar essa decisão e não pode mais errar, porque se o Internacional errar quanto à contratação de um novo treinador, vai ter que continuar com ele ou colocar de forma interina, como vai acontecer nesse jogo contra o Bahia, o senhor Osmar Loz, que vai ficar com essa bucha. João Patrício Hermann, que é o vice de futebol, tem algumas objeções com o técnico Lisca, do América Mineiro, que foi eliminado também na Copa do Brasil, que é um dos nomes em que tem se cogitado. Claro que nesse momento se fala muito sobre qualquer treinador que passe na cabeça da torcida do Internacional ou até mesmo da do Grêmio, se cria uma série de especulações, mas o radar, e isso é informação dos bastidores do Inter, é que são 3 nomes em que o Internacional tem algumas questões que colocam um pouco mais de proximidade em uma possível contratação e negociação de técnicos, que é o nome do Lisca, América Mineiro, o treinador Red Bull Bragantino e também o nome de Diego Aguirre. São treinadores em que o Inter continuaria na mesma linha, com um jogo um pouco mais propositivo, com o Inter sendo um pouco mais ofensivo, mas agora são uma série de dúvidas. E quanto à questão jurídica do Internacional, o Grêmio também demitiu o Renato Portaluppi após uma eliminação, mais ou menos o mesmo cenário, e o Renato passava por uma situação também da Covid e estava em recuperação. E foi demitido mesmo assim, porque
uma questão jurídica, o Internacional poderia fazer dessa forma. Mas vamos falar sobre Grêmio, voltamos a falar sobre o Internacional, com certeza no final de semana vamos ter muitas informações em relação a quem vai ser o substituto, como é que vai ser a situação, tem uma forte crise no Internacional, o pessoal está cobrando muito a direção que não pode mais errar. Eu quero falar sobre Grêmio, porque o Grêmio se classificou na Copa do Brasil, mas jogando um futebolzinho muito ruim. Claro, não precisava jogar bem, acho que se justifica um pouco pelo gramado muito ruim lá em Brasília, mas o Grêmio não jogou nada, o Grêmio jogou muito pouco, fez um joguinho contra o Brasiliense. Jean-Pierre, a grande pulga atrás da torcida do Grêmio. O Grêmio não tem um articulador. Eu quero ouvir o que disse o técnico Thiago Nunes, porque se o Miguel Ángel Ramírez está saindo, o Thiago Nunes eu acho que teve algumas aulas aí para falar algumas coisas em coletivas. Ele falou muita bobagem, principalmente nessa última coletiva contra o Brasiliense. Boa tarde a todos, prazer poder falar com vocês. As principais dificuldades passaram pela condição técnica, né, do gramado. A gente enfrentou jogadores experientes, jogadores com porte físico grande, que apostavam muito na bola da ligação direta, na bola parada também, e tivemos que nos adaptar a um gramado com péssimas condições, sem condições de fazer um jogo de passe, um jogo técnico, um jogo de mais qualidade, e isso muda totalmente a característica do jogo, e no jogo de mata-mata, qualquer bola longa, qualquer bola parada se torna uma chance de gol, né? Então nós competimos muito bem, nosso time está de parabéns pelo espírito que teve, entendeu que muitas vezes não tinha condição de fazer o melhor jogo técnico, mas conseguiu ter uma imposição física e emocional para sustentar o jogo e principalmente valorizando a classificação. E o Thiago Nunes? Tem muito fantasma, as pessoas enxergam muito fantasma onde não tem. Mas eu não entendi o que o Thiago Nunes, ele fala sobre gramado, aí está a aula que ele deve ter tido com o senhor Miguel Ángel Ramírez. Porque ele fala sobre gramado, ele fala sobre fantasmas, espera um pouquinho, o que ele está falando sobre fantasmas no jogo? Se um jogador ele é criticado é porque não está jogando bem, daí ele é questionado na coletiva por que da escolha do Lucas Silva e do Thiago Santos. Dois jogadores que, claro, têm uma característica bem defensiva, mas que não poderiam jogar, pelo menos, o que tudo indica, não podem jogar juntos. Por quê? Porque senão tu retranca o teu time, tu não tem nada, tu não tem articulação nenhuma, o Jean-Pierre não tem jogado nada. E ele falou inclusive sobre o Jean-Pierre porque tem que dar tempo. Eu não sei, o Jean-Pierre tem tido bastante tempo para mostrar o seu futebol e até agora não convenceu. E eu não lembro quanto tempo faz que o Jean-Pierre não faz uma daquelas partidas em que a torcida do Grêmio se convence de que ele vai ser o cara para jogar por dentro, para criar as jogadas do Grêmio. E ele falou também sobre essa dupla, Thiago Santos e o Lucas Silva. E ele disse que os dois se complementam. Então aí vai da compreensão do técnico Thiago Nunes. O fato é que o Grêmio conseguiu a sua classificação, muito boa a classificação, muito pela vantagem construída no primeiro jogo. Walter Kahneman completou 200 jogos com a camisa tricolor, um bom número, o retorno da dupla Pedro Jeromel e Kahneman. E o Grêmio estava tendo dificuldades, apesar do Juan ser um baita de um jogador que veio da base, o Grêmio tinha uma certa dificuldade, mas conseguiu essa vantagem e vai jogar contra o Atlético Paranaense no final de semana, jogo que acontece no domingo na Arena, o Grêmio que não pontuou ainda no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi uma derrota para o Ceará por 3-2. Vamos falar sobre a Eurocopa, porque a Itália está vencendo. A Itália que amassou no primeiro tempo o time da Turquia, não conseguiu abrir o placar, agora no segundo tempo faz 1-0, a Itália que ficou um período bem complicado, viveu um período complicadíssimo, mas que agora está de volta para fazer jus a essa camisa tetracampeã mundial. Vamos falar sobre coisa boa, sobre uma notícia muito, muito relevante aqui para a nossa região, porque nós temos um erechinense que irá participar da primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Moto Velocidade que acontece nesse final de semana em Guaporé. Se trata de Luiz Carlos Zanardo. Vamos acompanhar uma reportagem.
Na adolescência que Luiza aprendeu a gostar de moto velocidade. O empresário e piloto erechinense se prepara para voltar às pistas no campeonato SBK Gaúcho de Moto Velocidade neste fim de semana. A etapa, que acontece no Autódromo de Guaporé, será a primeira em 2021. Onde a gente está hoje representando Erechim, não só eu, como tem mais uma geração nova começando. Então estamos aí, né, fazendo parte aí, participando e dando incentivo para que outros dê sequência nessa modalidade esportiva. Em uma volta ao passado, o piloto lembra com orgulho o início de sua paixão pelo motociclismo. Essa foto mostra um título em 1978, durante uma arrancada de motos em Erechim. Comecei vamos falar em tempo, há 40 anos atrás, quando teve uma empresa aqui de Erechim começou a trabalhar com a revenda de motos Yamaha, né? Tinha o mecânico da empresa, um cara muito conhecido, muito amigo. Então eu já naquela época acompanhava ele nas provas em Tarumã e isso ficou no sangue, né? Em 2007, a paixão por motos de competição ficou mais forte com a chegada da primeira moto e o início da participação em track days, traduzindo para o português, um dia na pista. Mas foi em 2019 que o piloto decidiu participar da competição. Então, essa vontade de participar, de ter... E aí, em 2007, eu tive a oportunidade de ter uma moto grande, né? Uma moto de tipo de competição. E foi em 2007 realmente que a gente começou né? a participar dessas provas. Então, a gente vai lá no sábado, se inscreve, participa e faz o dia de treinamento, né? Às vezes também tu tem a opção de ter pessoas profissionais que te dão técnicas, né? Ensinam, dão aulas, né? Para isso. E depois, no decorrer desses anos, toda a prática aí que a gente conseguiu, né? E aí que chegou aí o ano 2019 que a gente começou a participar daí de provas oficiais, né? Com uma moto modelo BMW S1000, o piloto erechinense participa da categoria Evo 1000 cilindradas. E a moto já está em preparação para a competição. São 3 categorias, né? Então tem a prova oficial de pilotos que disputam o Campeonato Gaúcho Brasileiro, né? Então essa é uma categoria. Depois tem a categoria onde os amadores, que como nós, né? Que não disputam Campeonato Brasileiro, mas é por diversão mesmo, né? Eu uso uma moto BMW, né? 1000 cilindradas e a preparação dela o que é? Colocar pneus especiais, né? São pneus slick próprios para competição. A gente tira a placa, tira farol, tira sinaleira. Então quer dizer assim, a gente praticamente depena a moto, né? Deixa ela só com o essencial para andar. No retorno das provas, neste período de pandemia, o piloto destaca que, além dos protocolos de saúde, este evento será fechado ao público. E ainda continuam as restrições, né? Será uma prova não aberta a público e onde cada piloto está ainda, né, nesse tempo de pandemia, vai continuar como foi no ano passado, piloto e 2 pessoas, né, para dar apoio, ajudar e depois entrada de pista e tudo isso, né? Mas continua bem restrito e por tempo indeterminado isso aí. E para encerrar a nossa conversa, ele faz um convite para a nova geração apaixonada pela moto velocidade. E que essa geração aí que está vindo aí não arrisquem tanto a vida nas estradas aí e pessoal, vamos para o autódromo. Desejamos todos nós boa sorte no Campeonato Gaúcho. Quero lembrar que o Ipiranga joga no final de semana contra o Criciúma, terceira rodada da Série C, com 2 vitórias
em 2 jogos, 100% de aproveitamento, vai encarar o time do Paulo Baier e desejamos que o Ipiranga consiga uma vitória ou quem sabe pontuar fora de casa contra o Criciúma. E na segunda-feira o Atlântico joga contra o Joinville pela Liga Nacional de Futsal. Eu te espero na segunda-feira, quem sabe com algum nome um pouco mais quente pro lado do Internacional, se vai ser Carille, se vai ser Lisca, se vai ser Maurício Barbieri, ninguém sabe, nem mesmo os mais otimistas torcedores do Internacional. Um abraço para todo mundo, ótimo final de semana, tchau!